Brit Hadashah, Parashat Haazinu. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Mara Hayá. Estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah com referência a Parashat Hashavua, a Parashat Haazinu. O texto da Brit Hadashah que vamos estudar se encontra na carta de Romanos, Romaim, capítulo 10, verso 14 até o capítulo 11, do verso 12. Vamos fazer a leitura do texto. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a boa mensagem de Shalom, dos que anunciam a boa mensagem de coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos à boa mensagem. O profeta Yeshayahu, capítulo 53, do verso 1 ao 17, diz: Adonai, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do ungido. Mas pergunto, por acaso não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, por acaso Israel não o soube? Primeiro diz Moshe: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são um povo, como um povo insensato vos provocarei a ira. E Yeshayahu ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Pergunto, acaso rejeitou Elohim a seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israeli, da descendência de Abraham, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a escritura diz de Eliahu, como ele pede Elohim contra Israel, dizendo: Adonai, mataram teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e procuraram me tirar a vida. Na primeira carta de Melahim, mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baala. Assim também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da benevolência. Mas se é pela benevolência, já não é pelas obras. De outra maneira, a benevolência já não é benevolência. Se, porém, pelas obras, já não é mais benevolência. Se, porém, for pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra não é obra. Por quê? O que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Elohim lhe deu um ruach entorpecido, olhos para que não vejam, e ouvidos para que não ouçam, até o dia de hoje. Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e em retribuição, escureçam-lhes os olhos, para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Logo pergunto, por acaso tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes que pelo tropeço veio a salvação aos estrangeiros, para os provocar ciúmes. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos estrangeiros, quanto mais a sua plenitude. Baruch Hashem, antes de iniciarmos aqui a explanação do assunto da Brit Hadashah conforme está relacionada a Parashat Haazinu, quero pedir a vocês que estão aqui comigo, deixe um like no vídeo, compartilhe este material após a sua audição com outras pessoas que também precisam compreender a Brit Hadashah no contexto judaico original. Baruch Hashem, peço vocês também que façam uma contribuição com o nosso canal. Ajudem-me a espalhar a Torá Sagrada, a luz da Torá, para todas as pessoas que tiverem acesso a esta plataforma. E o Eterno conceder-lhes a brachá de ouvirem este material e serem libertas, escutando assim a verdade através do entendimento original da Brit Hadashah,
e demais assuntos que temos no canal, todos relacionados com a Torá. Seja você também um semeador de luz, de justiça. Baruch Hashem. A Parashat Haazinu vai iniciar com o cântico de Moshe Rabbeinu, onde ele convoca o céu e a terra para escutar a palavra do Eterno, a Torá sagrada. Em resumo, aquilo que o Eterno tem para seu povo, todas as promessas e também as profecias para o desvio de Israel, as punições, mas também esperança de retorno, de Teshuvá e de redenção ao povo de Israel. Em paralelo, o texto da Brita Hadashá que lemos vai nos fazer uma chamada a anunciarmos a Torá para todo o mundo, assim como Yeshua nos ensinou, pelo fato de que, como as pessoas irão retornar depois da punição do Eterno, como elas irão fazer Teshuvá se elas não tiverem acesso à Torá. É importante que nós espalhemos a luz de uma forma de não obrigar a ninguém, mas de deixarmos fácil o acesso ao retorno a Teshuvá. Baruch Hashem. Shaul está aqui combatendo aqueles que dizem que não é para distribuir a Torá, que não é para dividir a Torá com os estrangeiros. Como vemos até hoje este comportamento em vários dos nossos irmãos tradicionais. Contudo, o Rav Shaul, ele vai trazer vários escritos dos profetas e de Moshe Rabbeinu, onde o Eterno fala que um povo que é de fora, não o povo nascido na casa de Jacó, mas o povo de fora iria começar a buscá-lo e manifestar sua vontade. E isso ia causar ciúmes no povo de Israel. Não é verdade? Mas o Eterno, ele permanece com aliança com seu povo. Aqui como Shaul, ele fala, acaso rejeitou Elohim seu povo? De modo nenhum, no capítulo 11, versículo 1. Ele mesmo diz, eu sou descendente de Abraham Avinu, eu sou da tribo de Benjamim. O que Shaul está dizendo não é que a promessa de Deus e a aliança de Deus passou para os estrangeiros e afastou de Israel. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que além do povo, da família israelita, as pessoas que são das 70 nações, chamadas das 70 nações, também podem ter acesso à redenção da humanidade. Shaul, ele está fazendo o trabalho que Moshe quis fazer, porque como eu já disse para vocês no outro vídeo, Shaul é parte da alma de Moshe Rabbeinu, e ele quer resgatar a Erev Rav. A Erev Rav nada mais é do que os filhos de Adão, aqueles primeiros homens que morreram no dilúvio, aquelas pessoas que escaparam também do dilúvio e se juntaram, se rebelaram contra o Eterno e construíram a Torre de Babel. A partir dali, suas almas foram espalhadas em 70 povos diferentes. Mas eles são descendência de Adão. Todos são raiz do homem. Ou seja, todas essas pessoas também precisam fazer Teshuvá. De uma forma ou de outra, elas necessitam retornar para o Eterno. Nós já estudamos a respeito de Noé, que não fez um trabalho completo de chamar o povo, convidar o povo a Teshuvá. E então deixou que eles morressem no dilúvio. E então, quando ele volta no corpo de Moshe Rabbeinu, ele tenta resgatar estas almas, tirando eles de Mitzrayim. Moshe Rabbeinu carrega 2.400.000 pessoas de Mitzrayim, das nações. Todas essas pessoas que Moshe carregou com ele de Mitzrayim eram dessas almas que se espalharam, mas que precisavam de Teshuvá e que fazia parte da missão de Noé. E Moshe veio completar essa missão. Contudo, no deserto, ocorreu que essas pessoas foram todas destruídas, todas mortas. Por quê? Porque elas se rebelaram contra o Eterno. Todas as vezes que havia uma rebelião no deserto, essas pessoas que eram aqueles que iniciavam o problema. A Erev Rav foi que criou praticamente todos os problemas no deserto. E alguns dos Israel acompanhavam eles. Com isso, havia punições
Na maior parte das vezes, os que morriam eram da Erev Rav. Com isso, Moshe Rabbeinu não conseguiu completar a missão novamente de resgatar estas almas. Ele tentou, iniciou, mas não conseguiu completamente. Quando Moshe Rabbeinu está de volta no corpo de Shaul HaShalia, ele se empenha de uma forma até dar sua própria vida. Shaul, em várias cartas, ele defende que os estrangeiros também podem receber a Torá. Ele defende que os estrangeiros também podem ser enxertados através do Mashiach, a pregação do Mashiach. Ele cita que Israel por diversas vezes tropeça, assim como a profecia que Moshe Rabbeinu cita na Parashat Haazinu. Israel vira as costas para o Eterno por diversas vezes e por isso são lançados fora da terra. Baruch Hashem. No versículo 11, Shaul vai ressaltar que cada tropeço de Israel vai significar a salvação para os estrangeiros. Por quê? Porque assim como Israel, ele é punido e lançado entre os estrangeiros, como a palavra do Eterno precisa chegar até o povo de Israel, que está entre os estrangeiros também ouvem da palavra do Eterno, porque a palavra tem que ser espalhada para os israelitas que estão entre eles, estão na diáspora. Com isso, o povo estrangeiro, a Erev Rav, também tem uma chance de salvação, porque passam a conhecer a Torá ao escutarem a Torá pela boca dos enviados de Hashem, os enviados do Mashiach, aqueles que vão praticar o Id e anunciar as boas novas. As boas novas serão recebidas não apenas pelos israelitas que estão misturados entre as nações, mas também por aqueles estrangeiros que estão ali próximos e passam a ouvir e também podem ser restaurados através da Torá sagrada. Baruch Hashem. E Shaul, ele vai ser aquele, dentre todos os Talmidim, que pega essa missão afinco, porque isso é um trabalho de sua alma. A alma de Noah, a alma de Moshe, a alma de Shaul são a mesma alma e precisam completar este trabalho. Noah, Moshe e Shaul não é ninguém menos que Hevel, Abel, o segundo filho de Adão, que foi morto por Caim. Ninguém morre à toa. Não existe injustiça na história criada pelo Eterno. A realidade feita por Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. A realidade feita por Deus não é injusta. Se Hevel morre pela mão do seu irmão, é porque ele deixou de fazer algo. Ele deixou uma ponta solta. Não estou aqui justificando o assassinato de Caim. Caim mata seu irmão porque é um perverso. Porque se Caim não fosse um perverso, ele não mataria o seu irmão. Contudo, Hevel não é inocente completamente desta sentença severa que ele recebeu. Nós aprendemos da religião falsa que Hevel é o inocente e que Caim é o malvado, que Hevel é a vítima e que Caim é o perverso. Apenas isso. Na verdade, aquele que pratica o mal, ele é um perverso. É óbvio que Caim se comportou como um perverso ao matar o seu irmão. Mas Hevel, ele teve atitudes que desencadearam este comportamento violento em seu irmão. O comportamento que trouxe essa aversão de seu irmão para Hevel foi a desunião. Hevel, ele vivia sozinho, ele não tinha comunhão com seu irmão. Hevel, ele vivia sua vida de uma maneira correta diante de Hashem e de sua família. Contudo, ele não tinha amizade com seu irmão. Hevel, ele vivia tomando conta de sua vida, fazendo seus afazeres, separado de seu irmão. Quando Hevel nasce com duas irmãs. Ele nasce com as suas duas almas gêmeas.
o seu irmão Caim nasce antes dele, com uma alma gêmea, com uma irmã gêmea. Isso já trouxe para Caim um sentimento de ciúme com ele. Ele, ao ver que seu irmão tinha ciúme dele, inveja dele, ele se afastou de seu irmão. Como quem diz assim, eu não quero confusão com Caim. Caim não gosta de mim, então eu vou viver minha vida no meu canto sozinho, não vou me misturar com ele. Esta atitude não foi assertiva, pelo fato de que se ele tivesse se envolvido em amizade, em bondade com seu irmão, em parceria com seu irmão, ele poderia ter plantado no coração de seu irmão a bondade e a misericórdia. Assim como Yeshua nos ensina, aquele que te faz mal, coloque brasas sobre a cabeça dele. O que quer dizer colocar brasas sobre a cabeça daquele que nos faz mal? O fogo, ele pode ser utilizado para destruição, mas também pode ser utilizado para benefício. Quando utilizamos o fogo de uma maneira equilibrada, o que acontece? O fogo ele serve para aquecimento, ele serve para cozinhar alimentos, ele serve para iluminar o espaço onde estamos. Então, quando Yeshua nos fala em colocar brasas sobre a cabeça de quem nos faz mal, isso está nos ensinando não a trazer um fogo que destrói, mas um fogo calmo, um fogo que aquece, um fogo que alimenta, um fogo que ilumina. É trazer para aquela pessoa a parte boa da Gvurá. A pessoa vem para nós com a parte da destruição do fogo, mas nós devemos trazer para ela a parte boa da Gvurá. Ensinar para ela utilizar do fogo para o bem. Ou seja, mostrar para ela que irritar-se, ficar bravo, tentar usar de violência não é positivo. Mas nós podemos utilizar do fogo, dessa energia, né, de coragem, de guerra, no sentido de lutar contra o que é ruim. Ou seja, utilizar do fogo para sermos beneficiados. Mostrar o outro lado. É a mesma coisa de ele dizer para darmos o outro lado para a pessoa bater, no sentido de não que você vai permitir que alguém estapeie sua face e aí você vai virar o outro lado e dizer, agora bata do lado de cá, porque do lado de cá você já bateu, pode bater pelo lado de cá. Você é um bobo. Não! Yeshua não está nos ensinando a ser bobos. Yeshua está nos ensinando a fazer de uma forma que não comece uma desavença entre irmãos. Porque todos nós saímos do mesmo homem, todos somos irmãos. Yeshua está nos ensinando a saber lidar com o Caim, para que não se repita o sofrimento, o desespero e a violência inicial do mundo, onde Caim mata Hevel. Hevel, ao se isolar de Caim, Hevel a tomar uma atitude de se separar de seu irmão, de resolver fazer um trabalho diferente. Olha, se você vai para o campo, eu vou cuidar dos animais. Olha, se você vai morar aqui, eu vou morar ali. Olha, se você não quer conversar sobre tal assunto, também não falo mais com você. Então, esta atitude de separação vai gerar, no final, uma destruição, que foi o que ocorreu com os dois irmãos. E Yeshua está tentando nos ensinar a não fazer de novo a queda, aquela queda de Caim com Hevel. Porque o Caim, ele já tem a tendência para o mal. Se Hevel, que não tinha a tendência para o mal, não fazer, não ter nenhuma atitude para o bem, não botar o bem para funcionar, o mal vai crescer. Os nossos sábios nos ensinam sobre você, aquele que tem a justiça, aquele que tem a bondade de ficar quieto e não fazer o bem, ele também é um perverso. Porque se você não põe o bem para funcionar, você deixa de fazer o bem, isso também é uma transgressão. Essa foi a transgressão de Hevel, o que resultou em sua morte. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque estamos prestes a entrar em Yom HaPurim. Corrija a tua alma. O errado não é apenas praticar o que é transgressão. O erro é também deixar de praticar o que é certo. Como Hevel deixou de praticar o que era certo, pois ele se afastou de seu irmão. E isso causou
um aumento na inveja e no ódio de seu irmão para com ele, e trouxe sua morte. Causou a sua própria destruição. Nisso, quando essa alma reencarna, ela quer resolver isso. Em Noah, ele não teve uma atitude proativa. Ele continuou mais na dele, vamos colocar assim. E o que aconteceu com Noah? Foi castrado pelo próprio filho e o próprio neto. Aconteceu uma tristeza imensa, um sofrimento muito grande com Noah. Quando ele volta como Moshe Rabbeinu, ele quer correr atrás do prejuízo. Mas ele não conseguiu, mesmo andando 40 anos com aquelas pessoas no deserto. As pessoas, elas foram ao pouco sendo destruídas pelas suas transgressões. Elas não conseguiram aprender da Torá e se manter nos mandamentos do Eterno. Nem elas e nem Israel. Aquelas pessoas ainda eram muito duras. Todos eles, inclusive o povo de Israel, não apenas a Erev Rav. Claro que a Erev Rav tinha um espírito ainda mais duro, mas também o povo de Israel se comportou da mesma forma, rebeldes. Quando entraram na terra, fizeram o que era mal diante dos olhos do Eterno. E por isso Shaul Hachalia traz esta questão de que o povo de Israel, ele tropeça. E quando ele tropeça, ele abre uma porta de salvação para o estrangeiro. Isso que as pessoas não entendem. Eles acham que Israel está sendo destituído por Shaul. Não, Shaul diz com todas as letras: por acaso rejeitou Elohim seu povo? De modo nenhum. Capítulo 11, verso 1. Ele diz: eu sou da descendência, eu sou judeu. Mas o povo de Israel, ao tropeçar, ele dá abertura para que os estrangeiros também possam voltar. Ou seja, como o povo está espalhado entre os estrangeiros, quando eles escutam a Torá para que eles voltem para casa, os estrangeiros que também têm a possibilidade de escutar a Torá e se voltam para o Eterno, são aceitos pelo Eterno. Baruch Hashem. Analisemos então o versículo 12 do capítulo 11, que diz assim: se o tropeço deles é a riqueza do mundo, eles que ele está falando é Israel, e a sua diminuição a riqueza dos estrangeiros, quanto mais a sua plenitude. É isso que Shaul diz e o povo não entende. Shaul não está dizendo que o povo de Israel agora deixa de ser o povo do Eterno e quem é o povo do Eterno agora são os convertidos dos estrangeiros. Não, Shaul está dizendo claramente aqui que quando o povo diminui, o povo de Hashem, o povo de Israel, ele diminui na Torá e ele é alcançado de volta na Torá entre os estrangeiros, isso se torna riqueza para os estrangeiros. Imagine agora, pense, quando o povo de Israel, entre os estrangeiros, estiverem em grande riqueza de Torá, como isso não será plenitude para os estrangeiros? Todo o povo de Israel acordando entre as nações, imagine, falando da Torá para todos ouvirem. Quantos estrangeiros não irão ouvir a palavra do Eterno? Quantos destas almas que descendem da Erev Rav, que descendem daquelas almas que morreram no dilúvio, quantas dessas pessoas não poderão retornar para a casa de Hashem? Quantos deles não poderão ser restaurados como Adam no Gan Eden? Todos são descendentes de Adam. Mesmo quando Adam faz filhos com a serpente. Mesmo quando Rava faz filhos com a serpente. Nós sabemos que houve essa mistura. Nós sabemos que todos estamos contaminados. Todos nós. Mas o que nos fará voltar? O que nos fará separar o bem do mal? Tanto estrangeiros quanto israelis. O desejo, o ratzon, a vontade interna de se reconectar com o Criador, com aquele que nos deu vida antes do pecado, antes da queda. Baruch Hashem. Recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp privado sobre se alguém fez pacto com o diabo, se alguém fez um pacto nas religiões falsas, e essa pessoa ela pode fazer tikkun, ela pode ainda fazer techuvá, essa pessoa ainda tem redenção? Pensemos no que é verdade e no que é mentira. A Torá é a verdade. Qualquer ensino que exista fora da Torá é falso.
Ou seja, se alguém faz um pacto com uma alma desencarnada, com uma entidade, uma alma de um ser humano desencarnado, ou se alguém faz um pacto, um compromisso com um Shed, este compromisso ele não tem valor perante Hashem pelo fato de que nenhum Shed, nenhuma alma tem poder sobre o destino de ninguém. Só quem tem poder sobre o destino de todos, inclusive dos Shedim, das almas humanas e dos anjos, dos Malachim, é o Eterno. Como que eu vou fazer um acordo com um subalterno e este acordo vai valer? Isto é apenas ilusão. Faz parte dos 99% da ilusão do mundo. O mundo está permeado de ilusões. Todas as religiões e crenças que estão desviadas da Torá, elas são ilusões. E aquilo que é feito nelas não tem valor perante a verdade do Altíssimo, porque a única verdade que existe é a Torá. Somente o Eterno tem o controle do futuro. Somente o Eterno tem o controle da realidade criada por Ele mesmo. Ou seja, um Shedim ou uma alma desencarnada que está em sofrimento, ele vai usar de falsidade e mentira para enganar aquele que quer ser enganado, para que continue a alimentar de energias negativas aquelas almas caídas e aqueles Shedim. E isso são apenas manipulações. Ou seja, na verdade, se alguém fez algum tipo de pacto, rasgou sua carne, tirou do seu sangue, fez qualquer coisa, isto não é válido perante Hashem, porque o único juiz da terra e o juiz do céu é Hashem, Akadosh Baruch Hu. Só ele pode sentenciar a alma humana. Só ele pode determinar o futuro de alguém, de alguma coisa. Qualquer entidade, sendo ela caída, desencarnada, anjo, duvido que um anjo de benevolência faça esse tipo de coisa, mas um anjo de destruição faz, sim, e vou dizer para vocês, faz com autorização do Eterno, pelo que o Eterno quer que seja enganado. Isso faz parte da punição das almas dos rebeldes, aqueles que se voltam para crenças malignas, crenças falsas e se afastam da luz. Isto faz parte da punição deles serem enganados, serem feitos de bobos. Sim, e todo o universo olha para eles e sentem desprezo por eles, pelo fato de que buscam a mentira e não a verdade. Mas este pacto que fizeram, já que é um pacto falso, à medida que eles conseguirem enxergar um pouco que seja da luz da Torá Sagrada e tiverem o Ratson ativado, o desejo ativado de se reconectarem com a luz do Eterno, eles imediatamente podem sim se voltar para o Eterno e se afastarem de todo engano. E isso não valerá de nada, porque o poder e o controle está na mão do Eterno, o nosso Deus, Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos, o governador da terra, do céu e de tudo que há, pois tudo foi criado por ele e são obras de suas mãos. Ele domina a todos e sua vontade é plena. Creia, qualquer coisa além disso que eu disse aqui é idolatria. Não podemos aceitar que nada e nem ninguém tenha controle sobre o outro ser, a não ser aquele que criou todas as coisas. Todos servimos a Hashem, mesmo aqueles que estão desviados da Torá Sagrada. São vasos de ira, usados para a destruição, usados para a morte e punição, usados por Hashem. Todos, mesmo aqueles que acham que Hashem não existe, estes são usados por Hashem. Aqueles que pensam que dominam alguma coisa, não dominam nem mesmo o ar que entram em suas narinas. São pó e nada mais. Baruch Hashem. Ouçamos, pois, a verdade da Torá, que está contida na Brita Hadashá, e deixemos as crenças pagãs e vãs, que são ilusões da terra, ilusões do mundo de
A Siá, que é 99% ilusão e apenas 1% verdade. Seremos então libertos do mal. Conseguiremos então fazer a separação do bem e do mal dentro de nossas almas. Desperta, Israel, ouça a Torá sagrada, purifique suas almas, aflijam suas almas e se humilhem perante daquele que os criou. Baruch Hashem, Shalom Shalom Lehitraut, Kol Hatovim Lekulam. Yom HaPurim, o dia das expiações. Os exércitos Mahanaim estão sendo convocados. Aflijam suas almas. Posicionem-se. Preparem suas armas. Diz Adonai, o Elohim de Israel. A batalha começou.